Os sábios Gurias e Samona são louvados hoje com o diácono Habib. Eles enchem os fiéis de alegria e seus combates são o orgulho de Edessa. Esmagaram o erro através de suas palavras e por seus atos se tornaram mártires e taumaturgos. Eles rezam por nós diante daquele que ama a humanidade. Cristo está entre nós, está e sempre estará. Caríssimos, hoje nós celebramos os santos Gurias e Samona com o santo diácono Habib. Se tratam de 3 santos mártires que foram martirizados, apesar de terem sido martirizados separadamente. Samona e Gurias, com relação ao diácono Habib, são celebrados juntamente porque estão enterrados no mesmo local. Durante a perseguição contra os cristãos sob os imperadores Diocleciano e Maximiano, os 2 amigos Gurias e Samona, pregadores da palavra de Deus, foram aprisionados na cidade de Edessa. Recusaram-se a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos e com grande fortaleza confessaram sua fé no Cristo. Por isso, foram levados a cruéis torturas. Bateram neles, penduraram-nos pelas mãos e amarraram pesos em seus pés e foram atirados na prisão. Então, durante a noite, os santos mártires foram decapitados. Essa foi a sua punição. E seus corpos foram enterrados por cristãos piedosos. Depois de alguns anos, o último imperador pagão, Licínio, começou uma perseguição contra os cristãos. Habib era um diácono da igreja de Edessa e o imperador havia ordenado a sua prisão. Ele, sabendo de tal ordem, sabendo que era procurado pelos guardas do imperador, se apresentou diante deles e confessou a fé em Cristo. Foi então sentenciado a ser queimado vivo. O mártir entrou voluntariamente no fogo e, com orações, entregou seu espírito ao Senhor. Quando o fogo se apagou, a mãe e os parentes do santo foram até ele e encontraram seu corpo isento de qualquer dano. Enterraram o mártir juntamente com os santos Gurias e Samona. Depois que morreram, numerosos milagres foram operados por eles e um certo soldado godo que estava de serviço em Edessa, certa vez, tomou uma piedosa virgem chamada Eufímia como sua esposa. O bárbaro jurou à mãe da moça, chamada Sofia, diante dos túmulos dos santos mártires, que seria um bom marido, que não faria mal à sua esposa e que jamais a insultaria, mas seria sempre amoroso e seria alegria em sua vida. No entanto, quando seu serviço em Edessa foi concluído, retornou com Eufímia para sua terra natal e lá descobriu-se que ele já era casado e que Eufímia então se tornara escrava da primeira mulher daquele soldado. Então, quando Eufímia deu à luz um filho, sua ama envenenou a criança. Rezando, a piedosa Eufímia pediu a intercessão dos santos mártires Gurias, Samona e Habib, que eram as testemunhas do perjúrio que foi cometido pelo soldado. Então o Senhor a libertou de seu sofrimento e miraculosamente a levou de volta a Edessa, onde foi recebida por sua mãe. Depois de um certo tempo, o soldado godo foi novamente enviado para servir em Edessa. A cidade toda foi avisada da maldade cometida pelo soldado pela mãe de Eufímia, Sofia. O godo então foi executado por ordem do prefeito da cidade. Em um acatisto, um dos hinos de oração devocionais da igreja, a Santa Igreja se dirige aos mártires dizendo: Alegrai-vos, Gurias, Samona e Habib, celestiais patronos do casamento honrável. Então, eles são santos aos quais geralmente rezamos pedindo, caso tenhamos problemas familiares
e dificuldades maritais, especialmente quando um dos esposos odeia o outro sem motivo. Um apolitikion da festa diz o seguinte: igualam verdadeiramente em número a supremamente divina trindade os famosos Gurias, Habib e Samuna. Foram divinamente inspirados em sua confissão diante do sem Deus. E ao mesmo tempo batalharam através da tempestade e emergiram isentos de dano, conduzindo-os, pois, também a um lugar de refúgio distante da tempestade. Nesta época em que travamos uma grande batalha sobre a família, oremos ao Senhor nosso Deus, pedindo pela intercessão desses santos mártires que nossas famílias sejam salvas de todo dano, de todo prejuízo e santificadas na graça do Senhor. Recebestes graça das alturas, ó mártires, completamente louvados, e intercedeis por aqueles que estão em meio às tentações. Por isso, santos, libertastes uma jovem de uma morte amarga. Vós sois verdadeiramente a glória de Edessa e a alegria do mundo.